mas o ministério do diácono, ele é espiritual. Tal sabedoria espiritual os capacita a supervisionarem os recursos da igreja de uma maneira que serve à unidade do rebanho. Ou seja, eles têm esse papel espiritual e essa sabedoria leva eles a supervisionar os recursos da igreja, seja esses recursos financeiros, seja esses recursos também de pessoas que vão chegando à igreja e assim sucessivamente. E eles trabalham pela unidade da igreja, não pela divisão da igreja. Eles devem ser escolhidos pela congregação e devem possuir a confiança da mesma. Ou seja, o diácono ele tem que ter a confiança da igreja local. E essa igreja local é que escolhe os diáconos para esse ministério. Não é o pastor da igreja, mas a própria igreja que vai ver essas qualificações no irmão e vai separá-lo para o ministério diaconal. Em 1 Timóteo capítulo 3, verso 8 a 13, Paulo explica mais detalhadamente o que os diáconos devem fazer. Eu não vou ler o texto porque é muita coisa, então não vai dar tempo. Eles devem ser respeitáveis de uma só palavra, não inclinados muito ao vinho, não cobiçosos de sorte na ganância, conservando as verdades da fé com a consciência limpa. Ou seja, aqui nós temos então detalhadamente como o diácono ele deve se portar, como ele deve ser, e ele deve ser dessa forma, e muito mais pontos positivos deve haver na vida do diácono, daquele que é separado para esse ministério espiritual. Servos experimentados que se mostrem irrepreensíveis, marido de uma só mulher, e que governem bem seus filhos e a própria casa. Ou seja, os diáconos eles precisam ter essas qualificações. Precisam então ser marido de uma só mulher, governar muito bem a sua casa, para que ele possa também ajudar a cuidar da igreja do Senhor aqui na terra. O mandamento para ser marido de uma só mulher não impede que as mulheres sirvam em posições diaconais. O exemplo é Febe, a diaconisa em Romanos capítulo 6, verso 1. O apóstolo Paulo diz: recomendo-lhes a nossa irmã Febe, que serve a igreja em Secreia. Ou seja, o apóstolo Paulo deixa claro que ele recomendou essa irmã Febe, e ela era uma serva de Deus, uma diaconisa naquele local, e abençoava aquela igreja local. Recebam no Senhor como uma pessoa digna de honra no meio do povo santo. Ajudem-na no que ela precisar, pois tem sido de grande ajuda para muitos, especialmente para mim. Olha que honra, que privilégio então essa irmã, a irmã Febe, teve o privilégio de ser citada pelo apóstolo Paulo na carta aos Romanos, onde então ele diz que ela é de suma importância para a igreja do Senhor, e especialmente para ele. Portanto, o diácono, e você que serve a igreja local como um diácono, você precisa ter em mente e no coração isso. O seu trabalho é de suma importância. Você auxilia o pastor da igreja local no ministério da palavra. Aquilo que o pastor não pode fazer por estar muito ocupado com o ensino, com a pregação, com o aconselhamento, vocês devem fazer com alegria no coração, sabendo que esse ministério é um ministério espiritual, é um ministério que nasceu no coração de Deus, e vocês foram reconhecidos pela igreja local para tal ministério, e assim devem trabalhar com alegria no coração, certos de que Deus está com vocês. Agora então, nós vamos ver qual é o propósito então dos diáconos. Os diáconos eles têm os propósitos de cuidar das necessidades físicas da igreja, esse é o primeiro propósito. O segundo propósito, trabalhar pela unidade do corpo. Os diáconos trabalham pela unidade do corpo da igreja. Ou seja, o diácono não é para dividir a igreja, e muito menos ficar com raiva do pastor. Pelo contrário, ele está aqui para somar, para trabalhar junto, para andar junto. E você que é diácono na sua igreja, você está ali também para trabalhar com o seu pastor, para auxiliá-lo no ministério, apoiando o ministério da palavra. Esse é o terceiro ponto. O diácono, então, ele tem um papel fundamental de apoiar o pastor no ministério da palavra de Deus. Os 7 indivíduos nomeados em Atos 6 trabalharam para apoiar o ministério da palavra. Eles eram servos que serviam a igreja como um todo, ajudando-as nas responsabilidades
que os mestres principais eles não poderiam realizar. Então, concluindo essa primeira parte sobre o ministério diaconal, o Novo Testamento ele reúne três aspectos do ministério do diácono, que observamos em Atos 6. Cuidar das necessidades físicas, com o objetivo de unir o corpo sobre os ministros da palavra. Eles devem ser encorajadores, pacificadores e servos. Então eles têm que ter essas características. Devem encorajar a igreja, devem pacificar a igreja e devem servir a igreja. Então, no seminário tinha muito pastor que dizia, ou até colegas também que diziam, que eles já não tinham mais diáconos na igreja, porque os diáconos eram, considerados aqueles que causavam confusão, eram a pedra no sapato, não ajudavam eles, pelo contrário, atrapalhavam eles a trabalhar a visão da igreja, enquanto que na verdade falta exatamente uma visão correta do que é o ministério diaconal, e o próprio pastor e líder da igreja chamar eles na responsabilidade e mostrar que eles são de suma importância na vida da igreja, para que a igreja cresça e assim também ele receba a bênção do Senhor de ser auxiliado por esses homens e mulheres que são de Deus, separados para o ministério espiritual. Então, a gente precisa compreender agora, partindo dos diáconos que tem esse papel fundamental na liderança, a gente vai para a palavra para os presbíteros. Presbíteros que também, muitos textos que nós vamos ler vai aparecer a palavra presbíteros ou bispo, mas a gente precisa entender que ele está tratando exatamente de pastores, de homens que tinham esse nome de presbítero ou bispos, mas a função deles era pastorear a igreja, eram liderar a igreja do Senhor. Então nós dificilmente vamos ver Paulo se referindo a um pastor da igreja, mas ele se refere aos presbíteros da igreja, e trabalhando no sentido de que esses homens, que eram os presbíteros das igrejas, os pastores da igreja, tinham suas responsabilidades. E agora nós vamos ver então alguns pontos a respeito dessa liderança tão importante, que também são os presbíteros, os pastores. A primeira coisa de se notar sobre os pastores ou presbíteros de uma igreja local é que eles são plurais. A palavra então vai ser sempre no plural, presbíteros, não presbítero, mas sempre presbíteros. Em Atos capítulo 14, verso 23, Paulo e Barnabé também escolheram presbíteros em cada igreja, com orações e jejum, e os entregaram aos cuidados do Senhor, em quem haviam crido. Ou seja, sai a palavra aqui no plural, presbíteros. Em Atos 11, verso 29 e 30, diz o texto: então os discípulos de Antioquia decidiram enviar uma ajuda aos irmãos na Judéia, cada um de acordo com as suas possibilidades. Foi o que fizeram, enviando doações aos presbíteros por meio de Barnabé e Saulo. Então, esses são apenas dois textos, mas tem muitos mais que falam a respeito dos presbíteros, que vem na palavra vem no plural, e são pastores, são líderes das igrejas do Novo Testamento, as igrejas que estavam iniciando. Quais são as qualificações então para os presbíteros? Quais são as qualificações para o pastor, para o ministério pastoral? Quem deve ser um presbítero? E quais devem ser suas qualificações? Paulo nos diz em 1 Timóteo 2 e 3 e Tito 1. Tito 1, 5 a 9, Paulo vai dizer: deixo na ilha de Creta para que você completasse o trabalho e nomeasse presbíteros em cada cidade conforme o instruí. O presbítero deve ter uma vida irrepreensível, deve ser marido de uma só mulher, e seus filhos devem partilhar de sua fé e não ter fama de devasso nem rebeldes. O bispo administra a casa de Deus e, portanto, deve ter uma vida irrepreensível, não deve ser arrogante nem briguento, não deve beber vinho em excesso, nem ser violento, nem buscar lucro desonesto. Em vez disso, deve ser hospitaleiro e amar o bem, deve viver sabiamente, ser justo e ter uma vida de devoção e disciplina. Deve estar plenamente convicto da mensagem fiel que lhe foi ensinada, de modo que possa encorajar outros com verdadeiro ensino e mostrar os que se opõem onde estão errados. Então, o papel do presbítero, do bispo, do pastor
é fundamental na vida das igrejas. As igrejas devem buscar homens de caráter e reputação, capacidade de lidar com a palavra e que sejam frutíferos. Então a igreja ela precisa buscar homens dessa forma. Primeiro tem que ser de caráter e de boa reputação. O que nós estamos vendo hoje é uma geração de homens que se dizem pastores, mas que têm um péssimo caráter, são de mau caráter. Por trás deles existe uma má intenção muito grande. E a igreja do Senhor, ela tem que orar, ela tem que buscar a Deus, e ela tem que ver essas qualificações no líder, no pastor, naquele que vai liderar o rebanho do Senhor aqui na terra. Essas qualidades devem caracterizar os líderes de nossa igreja. Eles não vivem para si mesmos, mas para os outros. Assim, eles não são amantes ao dinheiro, mas amantes dos estrangeiros. Isso é que hospitaleiro significa literalmente. Ou seja, não se apega ao dinheiro, ama as pessoas, cuida das pessoas e tratam as pessoas bem. O papel do pastor, do líder, daquele que lidera a igreja, ele precisa ter essas qualidades para liderar a igreja do Senhor aqui na terra. Então, o que o pastor faz? O que os presbíteros fazem? Fica uma pergunta, porque eu me lembro que quando eu não era pastor, eu achava que pastorear era muito fácil. E hoje eu pastoreio e eu sei que é muito difícil, é muito mais trabalhoso do que eu imaginava, dá muito mais trabalho, mas muito mesmo. Então, qual é o papel do pastor? E o que ele faz? O presbítero da igreja deve orar pelos membros da igreja. Primeiro ponto, ele deve estar em constante oração pela membresia da igreja, pela liderança da igreja, pelas ovelhas do Senhor Jesus Cristo. Os textos estão em Tiago 5,14 e Atos 6,4. Os presbíteros também, eles pregam e ensinam. Os pastores pregam a palavra e ensinam a palavra. Essa é uma responsabilidade que não deve ser transferida. O pastor, ele pode ter pessoas o auxiliando no ministério da palavra, mas ele não transfere essa responsabilidade para os outros. Pelo contrário, é o papel dele, ele tem que pregar e ensinar. E ele não pode de maneira nenhuma recuar nessa missão. Outra atividade fundamental dos presbíteros é pregar e ensinar a congregação. 1 Timóteo 3,2. Os presbíteros também pastoreiam. Os pastores devem pastorear. E nas escrituras isso se refere às atividades como conhecer, alimentar, liderar e proteger. Então o papel do pastor, à frente da igreja, ele conhece a igreja, ele alimenta a igreja, ele lidera a igreja e ele protege a igreja. E tudo isso ele faz com a pregação da palavra, com o ensino do evangelho, com tudo aquilo que nós já aprendemos ao longo desses dias. Pastorear, assim como a paternidade, requer paciência. Esse tipo de trabalho não é feito em um único sermão ou em um único só dia. Ou seja, não tem como eu pastorear uma igreja em um único só sermão. E eu me lembro e é muito válido isso, os irmãos assistirem, pastores, pregadores, homens que estão na alta, como nós vamos falar em Fernando Dias Lopes, Augusto Nicodemos e tantos outros. Mas o que a gente precisa entender é que o pastor da igreja local, ele tem um papel e uma responsabilidade muito maior do que esses homens que você vai ver uma vez na vida. O pastor, ele tem uma responsabilidade de não liderar a igreja com um sermão só. Ele tem que liderar a igreja com vários sermões ao longo da sua história, ao longo do seu ministério pastoral. E isso ele faz de maneira como se ele estivesse cuidando de uma criança. Porque você não vai cuidar da criança somente um dia e falar, você já está pronto, vai embora, segue o seu caminho. Não, você tem uma responsabilidade desde a maternidade até essa criança chegar aos 18 anos, para que ela possa então assumir as suas próprias responsabilidades. O trabalho de pastorear é tão repetitivo e diário como fazer o rebanho andar em um campo fresco para pastar. É como fazer refeições diárias ou levar as crianças para a escola. É um trabalho diário. Se você tem que se alimentar todo dia, a mesma forma o pastor, ele tem que pastorear todo dia, ele tem que se alimentar da palavra todo dia, ele tem que pregar o sermão e preparar sermões todos os dias. E eu falo para os irmãos, todos os dias eu estudo o sermão que eu vou pregar no domingo. Eu não chego no sábado e digo, olha, o que eu vou pregar amanhã? Meu Deus, e agora? Não, porque na segunda-feira Deus já me deu os textos e eu já estou trabalhando nesses textos. E eu vou trabalhar eles a semana inteira,
para que quando eu chegar no domingo, seja o Senhor falando ao coração da igreja e não o pastor João. E Deus fala através da palavra, através da Bíblia, que é a palavra de Deus. Os presbíteros também, eles vigiam a si mesmos e suas famílias. É um dever deles, é um dever que mesmo os melhores presbíteros podem, às vezes, negligenciar. O cuidado das suas próprias almas. Mas Paulo instrui os presbíteros em Efésios, diz: atendei por vós mesmos. Ou seja, temos a responsabilidade de cuidar de nós mesmos, da nossa família. Os presbíteros também exercem a supervisão. Eles têm o papel de supervisionar o rebanho do Senhor, supervisionar a igreja aqui na terra. Os presbíteros, eles dão um bom exemplo. Nós lideramos pelo exemplo. Não adianta eu, como pastor da igreja, chegar e falar para os irmãos fazer uma coisa e eu faço diferente. Eu preciso fazer aquilo que eu estou pedindo à igreja para fazer, eu tenho que ser o primeiro a fazer. Então eu lidero pelo exemplo. Se eu quero que a igreja chegue mais cedo, eu vou começar a chegar mais cedo na igreja. Se eu quero que o culto comece no horário do culto eu vou estar aqui pronto para liderar a igreja, para que as coisas aconteçam no tempo de Deus. Então, a gente vai ver aqui 5 características do relacionamento entre igreja e presbíteros, para finalizar, para me encaminhar para a próxima palestra. Os presbíteros e os membros servem uns aos outros e dependem de Deus. Esse é o que a gente precisa entender. O reconhecimento claro, ou seja, a congregação deve reconhecer os presbíteros como dons de Deus para o seu bem. Então a igreja local precisa reconhecer o pastor, precisa reconhecer o presbítero, aquele que está liderando, como se fosse um dom de Deus para o bem da própria igreja. Precisa haver também confiança cordial. A igreja deve proteger, respeitar e honrar os seus presbíteros, bem como confiar neles. Os presbíteros devem conduzir os assuntos da igreja e a igreja deve se submeter à sua liderança. Então, é uma confiança cordial. Não há como, não existe como liderar uma igreja se não há essa confiança. Se o presbítero, se ele não respeita e ele não honra a igreja, e ao mesmo tempo a igreja não honra e não respeita o pastor local. Terceiro ponto, piedade evidente. O presbítero então deve estar disposto que a vida seja aberta à inspeção e que a sua casa seja ativamente aberta aos de fora, concedendo hospitalidade e envolvendo os outros na família, os outros na vida de sua família. Então, o pastor, o presbítero, ele não pode ter a sua casa fechada, ele não pode ter a sua vida fechada. Não existe, então, eu vou lá e prego um sermão e pronto, e vou para casa e a igreja que se vire. Não, pelo contrário, as portas da casa estão sempre abertas e a igreja precisa ter esse relacionamento com a família pastoral. Cuidado sincero. O uso da autoridade pelos presbíteros deve demonstrar a sua compreensão que a igreja não pertence a eles, mas a Cristo, que comprou a igreja com seu próprio sangue. Então a igreja não pertence ao pastor, pelo contrário, ela é de Cristo. O pastor está aqui somente por um tempo, depois ele vai embora e outro pastor vem e assume e a igreja continua, porque a igreja ela não depende de pastor para ela permanecer, pelo contrário, ela depende de Cristo. E nós temos que ter essa visão espiritual. A visão espiritual para a igreja do Senhor é que ninguém é insubstituível, que ninguém é mais relevante que Cristo. Pelo contrário, Jesus Cristo é o cabeça da igreja. Ele é o Senhor e Ele é o mais importante. E aí a gente vê resultados benéficos. A autoridade bem utilizada beneficia aqueles que são liderados por ela. Ou seja, se a autoridade pastoral, se o pastor, o presbítero, ele utiliza bem essa autoridade, com certeza a igreja ela é beneficiada por essa liderança. O contrário também existe. Existem muitos líderes e péssimos líderes que estão matando igrejas, exatamente porque estão exercendo a autoridade de forma errada, não bíblica, não como Jesus quer. Como ele disse a Pedro: se você me ama, apacente a minha igreja. Se você me ama, cuida da minha igreja. Então, o cuidado pastoral e o ministério pastoral é feito de amor à igreja de Cristo Jesus, porque ele também faz parte dessa igreja. E agora então nós vamos para o outro ponto, que é o congregacionalismo bíblico. E a pergunta que fica é: o que é congregacionalismo?
Congregacionalismo é simplesmente o entendimento de que o último e decisivo tribunal de apelação na igreja local. Então ele é o último e decisivo tribunal de apelação na igreja local. Isso parece ser evidenciado pelo Novo Testamento, em questão de doutrina e de disciplina, bem como em questões de admissão de membros e de resoluções de diferenças. Então a gente vê isso sendo evidenciado principalmente no Novo Testamento. Em Mateus capítulo 18, eu acho que a gente já leu esse texto hoje, verso 15 a 17, diz o texto: se o irmão pecar contra você, fale com ele em particular e chame-a atenção para o erro. Se ele ouvir, você terá recuperado seu irmão. Mas se ele não ouvir, leve consigo um ou dois outros e fale com ele novamente, para que tudo o que você disser seja confirmado por 2 ou 3 testemunhas. E se ainda assim ele se recusar a ouvir, apresente o caso à igreja. E então, se ele não aceitar, nem mesmo a decisão da igreja, trate-o como gentil e como cobrador de impostos. É o que o João estava falando antes de mim, e o que ficou a respeito do desligamento de uma pessoa do hall de membro da igreja. O versículo 17 deixa claro: se ele ainda assim se recusar a ouvir, apresente a igreja. E então, se ele não aceitar nem mesmo a decisão da igreja, trate-o como gentil e cobrador de impostos. Porque uma pessoa que é desligada do hall de membro, porque está em falta, está em erro, cometeu um pecado e tem dificuldade de reconhecer esse pecado, essa pessoa então deve ser tratada exatamente como gentil e cobrador de impostos. Mas uma pessoa que, mesmo sendo afastada do hall de membro, ainda tem sede e fome de justiça, quer estar com o Senhor, quer estar com a igreja, ora, busca o Senhor, essa pessoa tem que ser cuidada pela igreja, tem que ser pastoreada pelo pastor da igreja e deve ser novamente introduzida ao hall de membros da igreja, depois de ter sido tratada pelo pastor da igreja e pela liderança da igreja. Observe que a corte ocorre no julgamento final. Não é um bispo ou um presbítero ou os pastores, é a igreja. Toda a congregação local deve ser a última corte de apelação. Ou seja, a última corte de apelação para alguém que está no erro, que cometeu o pecado, é a igreja local. E ela é a última corte e decisiva. Em Gálatas capítulo 1, 6 a 9, Paulo ele diz: e convoca as congregações de cristãos relativamente jovens a julgarem os pregadores, mesmo que fossem anjos ou apóstolos, até mesmo ele próprio, para submeterem se eles estavam pregando um outro evangelho além daquele que os Gálatas já haviam recebido. Então Paulo estava preocupado sim com a igreja, porque eles estavam abandonando o evangelho de Cristo e abraçando outro evangelho que não era cristocêntrico. Então ele vai dizer que eles deveriam então julgar o que eles estavam falando, e se não tivesse de acordo com a palavra de Deus, eles deveriam então, de maneira especial, não aceitar tal ensino e tal pregação. Ele pontua isso novamente em 2 Timóteo 4:3, quando aconselha Timóteo e a igreja em Éfeso sobre a melhor maneira de lidar com os falsos mestres. Então Paulo ele tinha essa preocupação e ele foi trabalhando isso ao longo das suas cartas. Em 1 Coríntios capítulo 5, Paulo solicita a toda a congregação de Coríntio, e não apenas os presbíteros, que haja para excluir um homem que estava vivendo de forma contrária à sua profissão de fé. Ou seja, Paulo não queria que aquele homem que estava se deitando com a esposa do seu pai continuasse como membro daquela igreja. Então eles deveriam, de maneira especial, convocar a corte e fazer o processo de exclusão, de desligamento daquela pessoa do meio da igreja. Nas questões de membresia da igreja e na congregação como um todo, deve ser a corte final a palavra. Ou seja, a palavra final deve ser da corte, ela tem a palavra final. Tenha em mente também que a congregação nem sempre está certa. Quando Paulo escreveu a Timóteo, seu discípulo e pastor da igreja em Éfeso, ele escreveu sobre os dias maus que estavam por vir e que não suportarão a sua doutrina, mas tendo em grande desejo de ouvir coisas agradáveis, ajuntarão para si mesmo mestres segundo os seus próprios desejos.
Então a gente precisa ter em mente que nem sempre a igreja local ela está certa, porque pode acontecer de uma igreja local excluir destituir do cargo do ministério pastoral um pastor comprometido com o evangelho, com a palavra de Deus, porque ela está querendo ouvir um líder que vai falar aquilo que ela quer ouvir, não o que a palavra de Deus diz. Isso acontece também nos dias atuais e sempre aconteceu. Por isso, nem sempre a igreja vai estar correta. Nós temos um exemplo claro aqui numa igreja nossa, aqui da nossa convenção, a Igreja Batista da Praia do Canto, em que a sua maioria se posicionou ao lado de um líder, de um pastor que apoia casamento homoafetivo. Então, a igreja, em sua maioria, se posicionou ao lado dele, e a minoria sofreu consequências graves. Essa igreja está certa na sua decisão? Não. Mas aqueles irmãos que foram afetados por isso provavelmente vão sair de lá e vão procurar uma igreja bíblica, uma igreja que prega o evangelho e que ensina a palavra de Deus. O congregacionalismo é bíblico, mas a congregação ela não é inerrante. Ou seja, o congregacionalismo ele pode ser bíblico, mas a congregação ela não é inerrante, ela erra também. E ela toma às vezes decisões erradas, e a gente tem que tomar cuidado para que as nossas decisões estejam alinhadas com a palavra de Deus e com aquilo que o Senhor Jesus quer para a sua igreja. Então, quais são as responsabilidades congregacional? Uma parte do congregacionalismo exige que você, um membro comum da igreja, assuma a responsabilidade por outros membros da igreja. Isso lhes confere este trabalho. Ou seja, você que é membro comum tem a responsabilidade pelos outros membros da igreja. Para fazer o trabalho, você deve conhecer o evangelho, deve estudar o evangelho. Ou seja, para que você possa exercer esse trabalho no congregacionismo, na congregação local, você tem que conhecer o evangelho, você tem que estudar ele, você precisa se envolver com a igreja. Você deve proteger o ministério do evangelho em sua igreja. Você deve se esforçar pelo progresso do evangelho em sua vida e na vida dos seus irmãos e com as pessoas de fora. Então é uma responsabilidade pessoal de todos nós. Nós temos que nos esforçar cada dia mais para que o evangelho, que é esse livro que nós vamos estar estudando, que é o evangelho apresentado por Jesus, seja ele vivido, estudado e praticado por nós, a igreja local. Em outras palavras, você deve cuidar de sua igreja, mantendo-a consagrada a Deus, assim como Adão deveria cuidar do jardim, e os sacerdotes de Israel deveriam cuidar do templo, mantendo-os consagrados a Deus. A responsabilidade é nossa, e Deus vai requerer essa responsabilidade. Assim como Adão tinha sua responsabilidade, ele abdicou dessa responsabilidade. Assim como os sacerdotes também tinham essa responsabilidade, e muitos deles se corromperam no tempo de Israel. E então, nós temos hoje a responsabilidade de cuidar da igreja local. E isso é intransferível, é pessoal, é de você que é membro da igreja. O congregacionalismo liderado por presbíteros não permite que os líderes simplesmente imponham sua vontade aos membros. Mesmo aos imaturos, ele força os líderes a fazerem o trabalho de treinamento. E talvez seja isso que muitos presbíteros e muitos pastores não querem. Porque fazer discipular e treinar pessoas dá muito mais trabalho do que simplesmente eu chegar e impor uma palavra e dizer que a igreja tem que fazer isso, que a igreja tem que fazer aquilo. Nós temos que discipular e ensinar, e o congregacionalismo ele traz isso para o pastor, para aquele que lidera a igreja. O programa de Jesus requer que os líderes ensinem, expliquem e equipem, pastoreiem e persuadam os seus membros em direção à maturidade e à capacidade de tomar boas decisões. E esse é o papel. Meu maior desejo e a minha oração é que no dia que eu, como pastor, não for mais pastor desta igreja, esta igreja tenha a maturidade de tomar decisões, e tomar decisões segundo a palavra de Deus, não por emoções, porque ela vai ter uma decisão a tomar na escolha de um novo pastor, e que seja esse direcionado por Deus, comprometidos com o evangelho. Uma igreja que dá toda a autoridade aos seus líderes, prejudica a sua própria cultura de discipulado, abandonando
a sua própria autoridade e os membros se tornam menos responsáveis. Ou seja, é muito mais fácil transferir a responsabilidade para o outro. É muito mais fácil, então, eu transferir a responsabilidade para o pastor. Pastor, você tem que ir lá na Cristolândia levar o alimento para a Cristolândia. Pastor, você tem que estar na quadra do futebol. Pastor, você tem que estar com a gente em todas as reuniões e assim sucessivamente. E é muito mais fácil, então, centralizar tudo no pastor do que os próprios membros compreenderem as suas responsabilidades e cada um assumir a sua responsabilidade. E assim, então, uma igreja que é congregacional, cada um temos que assumir a responsabilidade do discipulado. E temos que criar a cultura do discipulado dentro da igreja. O congregacionalismo bíblico é uma democracia? Não, é um governo misto. Jesus é o rei através de sua palavra. Os presbíteros ou os pastores lideram. E a congregação tem a palavra final. No sentido humano, sobre certas questões cruciais. É o que precisamente a dinâmica entre os poucos e os muitos que cultivam uma cultura de discipulados e que conduz os membros imaturos da igreja em direção à maturidade. Então a gente precisa compreender que esse governo ele é misto, não é democrático. Irmãos, não é democracia. E eu aprendi isso preparando essa palestra. Pode ter certeza disso. Eu sempre achei que congregacionalismo era democracia, que a maioria vencia. Mas nós vamos sair daqui de hoje não. Primeiro porque é um governo misto. Jesus rei, ele governa com a sua palavra. Os pastores lideram a igreja. E a congregação tem a palavra final. Trabalham todos em comum. E eu me lembro de uma vez que nós recebemos um membro aqui, e ele dizia: pastor, eu não concordo com isso. Como que a decisão da maioria tem que prevalecer? Então quer dizer que se eu tiver certo e a maioria estiver errada, vai ficar a decisão dela? Exatamente. É assim que funciona a nossa igreja. E eu falei para ele, porque Deus ele está na frente, e Ele que governa, Ele direciona a igreja. E compreendendo isso, se é uma igreja bíblica, se é uma igreja preocupada com a sã doutrina, com a palavra de Deus, com o discipulado, com o evangelho, Deus vai estar no controle da igreja, e Ele vai direcionar para que a igreja tome decisões segundo a vontade de Deus. A responsabilidade, então, que nós temos como igreja: responsabilidade 1, congregar-se regularmente com a igreja. Ou seja, todos nós temos que estar na igreja, não podemos abandonar a igreja, temos que estar juntos, crescendo junto e desenvolvendo a cultura do discipulado. Responsabilidade 2, ajudar a preservar o evangelho. Nós temos essa responsabilidade. Não é somente o pastor da igreja que tem a responsabilidade de pregar o evangelho. A igreja também tem a responsabilidade de preservar o evangelho. Você, como um cristão batizado e membro comum de uma igreja, é responsável por proteger e preservar o evangelho e o ministério evangélico de sua igreja. Pense então na admiração de Paulo em Gálatas 1: admira-me que estejais passando tão depressa para outro evangelho. Versículo 6. Ou seja, Paulo ficou admirado porque eles abandonaram o evangelho de Cristo e estavam indo para outro evangelho. A responsabilidade 3, ajudar a confirmar os cidadãos do evangelho, os cidadãos do reino de Deus. E é muito interessante isso, porque muitas pessoas, por serem sedentos para o crescimento da igreja, querem batizar qualquer pessoa. Eu já vi pessoas serem batizadas drogadas. Eu já vi pessoas sendo batizadas que não tinham condição nenhuma de serem batizadas. Mas muitas vezes, pela ânsia do crescimento da igreja, para dizer que a nossa igreja batizou 10 pessoas, 20, 30, 40, 50 pessoas no ano, não importa, levantou a mão, foi na frente, está pronto para ser batizado. E a gente, como igreja do Senhor, precisamos compreender que o nosso papel, como uma igreja congregacional, é ajudar a confirmar quem são os cidadãos do reino de Deus, quem faz parte do evangelho. Você, como cristão batizado e membro comum de uma igreja, é responsável por proteger o evangelho e o ministério do evangelho em sua igreja por meio da afirmação e renovação dos cidadãos do evangelho. Responsabilidade 4, participar das reuniões de membros. Você tem participado das reuniões de membros? E então, como você preserva o evangelho e afirma os cidadãos do evangelho? Ao comparecer regularmente às assembleias dos membros da igreja.
E por falar nisso, no próximo domingo nós teremos uma assembleia. Você confirmará, porque você tem que vir à assembleia, tem que participar da assembleia. Pastor, mas é chato, tem que levantar a mão toda hora, tem que ouvir aquele monte de relatório financeiro, aquele monte de coisa, e às vezes tem os irmãos que ficam falando as coisas que não tem nada a ver, mas mesmo assim, irmãos, é um culto administrativo, é a assembleia da igreja. Você como membro, é de suma importância a sua participação, a sua responsabilidade, discipular outros membros da igreja. Você, como cristão batizado e membro comum de uma igreja, é responsável por proteger o Evangelho e o ministério do Evangelho em sua igreja, ao discipular outros membros. O discipulado não é um programa, não é um livro, não é uma sala que nós separamos pessoas e dizemos, essas pessoas estão sendo discipuladas. Não, o discipulado é individual, a responsabilidade é de todos, não é do pastor da igreja, mas é a igreja como todos, que compreende a importância do discipulado e da sua responsabilidade como uma igreja congregacional. Abraça os irmãos que estão chegando e ajuda-os para que eles possam compreender o Evangelho e juntos possamos crescer na graça do Senhor, em unidade segundo a vontade de Deus. Lembre-se em Efésios capítulo 4, verso 15 a 16, a igreja edifica a si mesma em amor, enquanto cada parte faz o seu trabalho. Você tem um trabalho a fazer visando edificar a igreja. Se você não faz o seu trabalho e a igreja fracassa, é muito mais fácil você culpar o pastor. E é o que mais acontece, porque é muito mais fácil eu transferir a responsabilidade para o diácono e para o pastor da igreja do que eu mesmo assumir a minha responsabilidade do fracasso. Porque se der errado, foi o pastor que estava à frente, ele que tomou a decisão, não tem nada a ver. Estamos todos no barco, somos a igreja do Senhor, temos a responsabilidade de cuidar e liderar a igreja e edificar a igreja do Senhor. Sexta responsabilidade, compartilhar o Evangelho para os que são de fora. Se Cristo estabeleceu você como um rei, sacerdote, toda a sua vida deve refletir o Evangelho em palavras e em ações. Você é um embaixador. É importante repetir aqui a ordem e o exemplo de Paulo. Cristo nos confiou o ministério da reconciliação, 2 Coríntios capítulo 20, ou seja, somos embaixadores de Cristo, Ele nos confiou o ministério da reconciliação. Pregamos a mensagem da reconciliação, se arrependam dos seus pecados, se reconciliem com Deus, para que vocês possam viver e desfrutar das bênçãos do Evangelho. Responsabilidade 7, siga os seus líderes. O trabalho dos pastores ou presbíteros é capacitar os santos para o trabalho do ministério, para estas responsabilidades anteriores. Ou seja, você tem que seguir o pastor, a liderança da igreja. Agora, se o seu pastor estiver ensinando heresia, não segue ele. Segue o que está na palavra de Deus e mostre para ele o que está errado e o que ele está fazendo de errado. Apegue-se ao padrão do ensino que você tem aprendido com seus presbíteros. 2 Timóteo capítulo 1, verso 3. Siga o ensinamento, conduta, propósito de fé, amor e perseverança, juntamente com as perseguições e os sofrimentos dele. Ou seja, não é somente seguir quando está tudo indo muito bem, que é muito fácil. Pastor, estou com você, está tudo dando certo, nós quebramos as paredes da igreja, a igreja foi ampliada, nós vamos colocar o ar-condicionado e agora está tudo dando certo. Mas pastor, agora não dá mais não, fulano de tal saiu da igreja, outra família está saindo, e eu estou vendo que as coisas estão desandando, o sofrimento está muito grande, e eu não aguento mais, eu estou pulando fora, o senhor pode ficar aí sozinho. Alguns fazem isso, porque é muito fácil você dizer que segue a Cristo, que é uma igreja congregacional, quando tudo está indo bem. Quando vem as enfermidades, quando vem as perseguições, as calúnias e as dificuldades, abandonam o barco, pulam fora e dizem: quem fracassou foi o pastor, ele que errou. E a responsabilidade individual? A responsabilidade individual de cada crente, nós como igreja do Senhor. Por isso eu quero convidar você a fechar os seus olhos nessa tarde. Como uma igreja congregacional, como um presbítero, pastor da igreja, e como diáconos,
Nós temos responsabilidades importantes à frente da igreja do Senhor. E nós não podemos transferir essa responsabilidade. O diácono deve servir a igreja e deve auxiliar o pastor. O pastor tem que pastorear a igreja e liderar pelo exemplo. E a igreja precisa assumir a sua responsabilidade na cultura do discipulado, contribuindo para o crescimento da igreja local. E se assim nós fizermos, com certeza faremos a diferença e cresceremos em unidade, em amor, para a glória e louvor do Senhor Jesus Cristo. Pai, nós te louvamos e te agradecemos, ó